Guarde bem a data de 21 de setembro, pois há 76 anos atrás, em 1947, em Portland, Estados Unidos, nascia um garotinho que futuramente se tornaria um dos 10 escritores mais traduzidos no mundo e que teria também várias de suas obras adaptadas para o cinema, dentro do gênero terror, passando pelo suspense e seguido pela ficção tanto científica quanto sobrenatural. E esse gênio em questão se trata de Stephen Edwin King, ou como ficou conhecido pelo mundo, Stephen King, um escritor norte-americano que surpreende pela qualidade e quantidade de obras que produziu, entre romances, contos, antologias e além de outras que serviram de base para diversas séries de TV e filmes, como por exemplo Carrie a Estranha, O Iluminado, It, a Coisa e inclusive o filme Cemitério Maldito, que além de ter ganho uma continuação em 1992 e um remake em 2019, também receberá agora, no dia 6 de outubro, um novo capítulo, que dessa vez será um prequel, ou seja, nos contará uma história que acontece antes do original, chamado Cemitério Maldito: A Origem, que poderá ser visto no catálogo de streaming do Paramount. E enquanto essa data não chega, vamos aproveitar para comemorar o aniversário do rei Stephen King, falando sobre suas obras, pois o assunto do vídeo de hoje é o trailer Cemitério Maldito: A Origem, mais o universo Stephen King, que a propósito é um universo tão abrangente que chega a impressionar quando você percebe que praticamente todas as pessoas que você conhece que gostam de cinema já assistiram pelo menos um filme dele, pois mesmo sendo muito conhecido pelo gênero terror, ele também já teve grande sucesso de bilheteria em outros gêneros, como por exemplo no drama, com filmes como Um Sonho de Liberdade, lançado em 94, A Espera de um Milagre, lançado em 99, e até o não tão conhecido, mas excelente, pelo menos na minha opinião, filme O Nevoeiro, lançado em 2007, que caso você não tenha visto, merece muito um momento da sua atenção. E por falar em atenção, é nesse momento que eu preciso muito da sua, para te lembrar de curtir, compartilhar e deixar a sua opinião ou sugestão como comentário aqui nesse vídeo, pois só assim para o YouTube divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas. E por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para ser avisado assim que sair um vídeo novo por aqui. E agora que esse recadinho foi dado, bora falar sobre Pet Sematary Bloodlines, ou como chegou por aqui no Brasil, Cemitério Maldito: A Origem, que se passa em 1969, sendo dirigido por Lindsay Anderson Beer e roteirizado também por ela, juntamente com Jeff Buller e vindo de uma obra adaptada de Stephen King, e que nos conta a história de Judy Crandall ainda na sua juventude em 1969, que caso você não esteja se lembrando dele, é aquele senhor alto que nos foi apresentado lá no filme de 1989, no primeiro Cemitério Maldito, quando foi interpretado por Fred Gwynne, e ficou marcado na minha memória, pelo menos para mim, como Judy definitivo, pois eu mal me lembrava de quem havia interpretado ele agora em 2019, não desmerecendo, obviamente, o ator John Lithgow. Mas só a critério de curiosidade, o ator Fred Gwynne foi quem deu vida ao Herman Monstro, da minissérie de TV da família Monstro, que é coisa bem antiga, gente, eu sou velha. Caso você não se lembre, dá uma pesquisada aí no Google que você encontra. Essa série passou nos Estados Unidos na década de 60, e ela foi reprisada pelo SBT entre 89 e 91, e ainda com a dublagem original lá de 1965, que foi quando ela foi adquirida aqui no Brasil. Mas, voltando ao assunto do trailer, aqui o jovem Jude Crandall é interpretado pelo ator Jackson White, e segundo a sinopse, Crandall, após descobrir segredos familiares sombrios relacionados ao mal que habita as terras da sua cidade natal, se vê obrigado a se manter conectado a Ludlow, deixando seus sonhos de ir embora dali para trás para sempre. O que já nos é mostrado logo na primeira cena do trailer, quando numa tentativa de ir embora dali, ele e a atriz Natalie Alyn Lind são impedidos por animais de cruzarem o limite territorial da cidade. E eu não falei o nome da personagem simplesmente porque ele não consta na ficha técnica desse filme. E nesse caso isso pode significar duas coisas. Primeiro, que a personagem em questão não terá uma longa vida em tela. Ou, segundo, que ela será uma personagem-chave na trama, por isso não pode ter o seu nome divulgado. Eu, particularmente, aposto mais na primeira opção. E, na sequência, somos apresentados ao terreno pedregoso do cemitério de animais, que para quem acompanha essa franquia sabe bem do que ele é capaz de fazer, mas para quem não acompanha,
pode ficar despreocupado, que o trailer faz uma rápida introdução através de uma narração, que nos conta que, através de diversas gerações, desde os povos ancestrais, nesse lugar secreto são enterradas coisas mortas que depois voltam à vida como outra coisa. E como esse filme, apesar de ser uma ficção, trata de um assunto real e muito delicado, que é a negação da morte, levantando a questão de até onde você teria coragem de ir para trazer de volta um ente querido, o personagem da vez que vai se recusar a passar pelo luto se chama Bill e será interpretado por David Duchovny, que diante da perda de Timmy, interpretado por Jack Mullen, se vê em meio ao desespero obrigado a realizar o tal ritual. E até aqui o trailer não nos conta o vínculo entre esses dois personagens, mas provavelmente deve ser pai e filho, já que uma das regras do cemitério inclui que cada um deve enterrar os seus. E depois desse fato consumado, podemos ver que realmente o cemitério trouxe Timmy de volta à vida, porém apresentando comportamentos muito estranhos e extremamente violentos. E é aqui nesse ponto que normalmente a trama desse filme se torna uma versão diferenciada de slasher, já que o recém-ressuscitado começa a perseguir os moradores de Ludlow, pois o mal que agora habita nele parece ter como objetivo destruir todos à sua volta, para depois, quem sabe, provavelmente, enterrá-los no cemitério e assim trazer outros como ele à vida. O que faz com que Judy Crandall, juntamente com seus amigos de infância, não só se unam para sobreviver, como também para evitar que o segredo dessas terras se espalhe, evitando assim que outras pessoas ajam como Bill, que a essa altura já tinha percebido o tamanho do erro que ele havia cometido, e por isso decide que ele mesmo precisará acabar com esse mal. O que nos leva a mais uma das observações feitas durante essa franquia, que é, às vezes, estar morto é melhor. Sometimes dead is better. E agora vamos a algumas das curiosidades sobre esse enredo, para que a gente possa entender melhor como vai se passar essa história. Pois caso você não saiba, a franquia Cemitério Maldito é adaptada de um livro de mesmo nome que foi lançado em 1983. Porém, esse capítulo em especial, que irá nos mostrar um trecho da juventude de Judy Crandall, veio de um monólogo dele que foi adicionado como um bônus no DVD ao final do primeiro filme de 1989. E também, diferentemente do livro, a trama se passa no período da Guerra do Vietnã e não da Segunda Guerra Mundial. E se você, assim como eu, já teve a curiosidade de saber de onde Stephen King tirou e continua tirando tantas ideias para criar suas obras, saiba que elas vêm nada mais nada menos do que das suas vivências pessoais, que aliadas à sua criatividade e talento, fizeram com que ele nos apresentasse esse universo paralelo que foi criado muitas vezes para aliviar memórias tristes, lidar com dilemas ou até mesmo registrar avanços tecnológicos e fatos históricos vivenciados por ele. Portanto, especialmente para você que ainda está por aqui prestigiando o nosso conteúdo, eu vou te contar alguns eventos da vida do Sr. King que serviram de inspiração para suas obras, começando por Carrie a Estranha, que foi o primeiro grande sucesso de King, sendo responsável por alavancar a sua carreira. E essa trama foi inspirada em vários acontecimentos da sua vida, indo desde um período em que ele trabalhou limpando um vestiário feminino, passando por uma vizinha fanática religiosa que ele tinha na sua vizinhança, até se unir a vários episódios de bullying, onde ele presenciou e eram sofridos por uma garota na escola em que ele estudava. E fazendo uma junção dessas memórias, regadas a uma excelente capacidade narrativa, chegamos ao produto final, conhecido até hoje pela sua qualidade de roteiro, tanto como livro quanto obra cinematográfica. E por falar em obra, Stephen King também se inspirou em trabalhos de outros autores para criar suas próprias histórias. E uma delas se trata de um romance chamado The Man Who Loved Dickens, de Evelyn Waugh, que tem como foco da trama um homem que sequestra outro homem e o obriga a ler obras de Charles Dickens em voz alta no seu cativeiro. E vendo isso, King pensou, e se fosse o próprio escritor e não uma pessoa aleatória a ser sequestrada? E dessa ideia nasceu o romance Misery, lançado em 1987, onde na sua adaptação para os cinemas recebeu o nome de Louca Obsessão e foi lançado em 1990, tendo como protagonista a atriz Kate Bates, que interpretou Annie Wilkes, uma fã de um romancista que o obriga a reescrever o seu livro da maneira que ela ache melhor.
E a inspiração não para por aqui, já que ele inspirou também o fanatismo dessa fã em seu drama pessoal com a dependência por drogas. E, infelizmente, esse não foi o único caso triste que inspirou a efervescente criatividade do Sr. Stefan, já que até mesmo o livro que deu origem ao filme Cemitério Maldito, e já foi citado aqui nesse vídeo, também veio de uma experiência pessoal, mas não só dele, como também da sua filha Naomi King. Já que no ano de 1979, o escritor e a sua família foram morar em uma casa onde, assim como no filme, ficava bem em frente a uma estrada muito movimentada, e do outro lado dessa rua existia um cemitério de animais domésticos que, infelizmente, tinham sido vítimas de atropelamentos. E não é que um dia o gato de estimação da sua filha também teve esse triste fim? E diante dessa situação, enquanto ele pensava no que tinha acontecido, juntamente com uma outra lembrança de um dia onde ele precisou socorrer o seu filho Owen, que correu desembestado em direção a essa rodovia, mas que felizmente foi pego antes que o pior acontecesse, surgiu quase que ao mesmo tempo a ideia para esse livro. Mas, por ele soar muito pesado e pessoal, foi engavetado justamente para ser esquecido, o que, para nossa sorte, não aconteceu por muito tempo, devido a uma obrigação contratual, e ele foi publicado por livre e espontânea pressão. E já que os filhos de Stephen King foram trazidos ao assunto, fique sabendo que o caçula, Owen King, mencionado anteriormente aqui no vídeo, atualmente está com 46 anos e também se tornou um escritor, merecendo destaque para uma de suas obras chamada de Belas Adormecidas, e que até estava prevista para ser lançado como série, mas ou foi cancelada ou se tornou aqueles projetos que nunca saem do papel. Porém, já o mesmo não aconteceu com seu outro irmão, também escritor, chamado Joe Hill, que, caso você não esteja se lembrando desse nome, com certeza vai se lembrar de uma de suas obras que foi adaptada para o cinema não faz muito tempo, o filme O Telefone Preto, que foi lançado em 2021 e conseguiu não só elogios dos críticos, como também do público. E por falar em público, essa sempre foi e continua sendo uma prioridade para Stephen King, pois quando os críticos publicaram opiniões negativas sobre o seu romance chamado Needful Things, lançado em 1993, ele simplesmente comentou que seu livro poderia não ter sido bem revisado ou que muitos críticos não teriam entendido a piada. E como os seus leitores haviam gostado, isso era realmente o que importava para ele. E é com esse comentário que eu encerro o vídeo de hoje, aguardando que vocês deixem as suas sugestões e opiniões aqui nesse vídeo, para dessa forma fazer uma parte 2 dele. Portanto, obrigado por assistirem o nosso conteúdo e até o próximo lançamento aqui desse canal.